Olá pessoal, aqui é o Wallace Miranda, o seu endocrinologista. Vamos comentar hoje sobre diabetes e gravidez. Lembre-se de curtir esse vídeo e encaminhar para os seus amigos. Pessoal, o tema da semana é diabetes e gravidez. Um tema muito importante, diabetes é uma doença que tem uma prevalência muito elevada e quando encontra a gravidez pode levar a riscos, tanto para o bebê como para a mãe. E tem também a situação do desenvolvimento de um diabetes gestacional, que seria aquele momento onde ocorre uma elevação na glicemia durante o período da gravidez, que não tinha anteriormente e pode persistir após a gravidez, se transformando no diabetes tipo 2, na grande maioria das vezes. Então a gente tem que ter essas duas situações e tem que ter um cuidado especial. Primeira coisa, se você já tem diabetes e vai engravidar, então tem que fazer uma avaliação antes, preparar corretamente, controlar as taxas, pois um diabetes associado à gravidez pode ter o risco tanto no início da gravidez como até o final da gravidez. O bebê pode ter problemas na sua formação, pode ficar um pouco menor, pode ter um problema no desenvolvimento, isso se tiver as taxas descontroladas. Um açúcar alto no sangue pode até provocar um aumento da produção de insulina pelo próprio bebê, quando ele já está na fase final. Pode ter um crescimento desse bebê na fase final. Isso pode atrapalhar no momento do parto. Isso, inclusive, também com o diabetes gestacional, aquele que aparece somente durante a gravidez. Então tem esse risco também aumentado. Se o bebê nasce muito grande, tem um problema durante o parto e tem um risco aumentado no futuro desse bebê ter uma puberdade precoce, desse bebê ter uma obesidade infantil no futuro, de vir a ser um adulto com diabetes, com obesidade, com síndrome metabólica, tudo vindo desde o momento da gravidez. Por isso que tem que ter esse cuidado, tanto diabetes antes da gravidez, como naquele que aparece durante a gravidez, o diabetes gestacional. Então, como é que a gente faz esse diagnóstico de diabetes gestacional? Como é que é feito isso? Na primeira consulta do pré-natal já é solicitado o valor da glicemia. Essa glicemia, se vier um pouco aumentada, aí já se chama de diabetes gestacional. No caso, o valor é diferente. Quando a glicemia já tem um valor maior ou igual a 92, glicemia de jejum, já é considerado um diabetes gestacional e tem que ter todos os cuidados. Caso venha normal, caso venha menor do que esse 92, é feito um teste oral de tolerância à glicose, lá em torno da 24ª, 28ª semana, mais ou menos. Nesse teste oral, que é aquele líquido doce que a pessoa bebe e testa o valor da glicemia em jejum, antes do líquido, 1 hora depois e 2 horas após. Se vier esse valor novamente de 92 em jejum, ou então 180 após 1 hora, ou então 153 após 2 horas, aí é considerado diabetes gestacional e merece todos os cuidados. Então, primeira coisa que tem que fazer é descobrir se tem um diabetes gestacional ou não. Tendo esse diabetes gestacional, então a gente tem que ter o controle. Como ele está associado na fisiopatologia, principalmente ao aumento da resistência à insulina pela própria gravidez, então, o principal tratamento é modificação do estilo de vida. Não tem aquela vontade que a mãe tem às vezes de comer demais, um desejo de comer isso, comer aquilo, tem que controlar a comida. Não pode ganhar muito peso. Quando a mãe ganha muito peso, o bebê ganha muito peso. Prejudica tudo, piora esse diabetes gestacional. Então, controlar a comida e fazer atividade física. Obviamente, tudo isso conversado com o obstetra. Então, analisar a atividade física que possa ser realizada pela mãe para ajudar a controlar. Isso é fundamental. Na grande maioria das vezes, isso é responsável pelo controle da glicemia. Infelizmente, se não conseguir controlar, a medicação mais utilizada, mais estudada para o controle, tem que ser realizada, que é a insulina. Então, é feita a insulina. Insulina em pH, ou então insulina regular, vai depender da situação, tá certo? Geralmente, a NPH, nas doses mais baixas, ela já consegue controlar, então vai depender muito, então tem que ser individualizado esse tratamento. É orientado quando já tem aquele diabetes previamente, já toma algum comprimido, algum antidiabético oral, não parar a medicação, já descobriu que está grávida, fazer o exame para analisar e aí avaliar essa troca da medicação. Não pode trocar medicamento sozinha, viu?
Então tem que conversar com o seu endocrinologista, certo? E aí, mas qual a taxa adequada? Qual a taxa que a mãe deve ter para proteger o bebê, já que ela já está com esse diagnóstico de diabetes gestacional? O ideal é que em jejum ou antes das refeições tenha um valor de 95, em torno de 95. Uma hora após, o valor desse valor ideal da glicemia é em torno de 140 e 2 horas após, em torno de 120. Isso aí é meta de tratamento, não é de diagnóstico, é meta de tratamento. Então isso daí é o ideal para que tenha esse controle adequado. Lembrando, quem é que tem risco de ter esse diabetes gestacional, esse que aparece durante a gravidez? Aquela mãe que já é obesa antes, que tem a acantose nígricas, que é aquela mancha no pescoço, né? Aquela mancha mais escura, que tem um ovário policístico, que tem alteração no colesterol, que já tem um metabólico, uma gordura no fígado, história familiar de diabetes. Então, essa mãe tem um risco maior de ter diabetes gestacional. Ou seja, os fatores da síndrome metabólica, se ela tem esse fator, então ela tem um risco maior de ter diabetes gestacional. Tem que ficar atento, o bebê crescendo muito, quando ele nasce muito grande, que é acima de 4 quilos, ele pode ter inclusive hipoglicemia depois do parto, porque ele já está com o peso aumentado, o pâncreas produzindo muita insulina. Na hora que nasce, essa excesso de insulina pode provocar uma hipoglicemia após o parto. Então tem que ficar atento no bebê também depois do parto. E tem um detalhe importante, será que essa mãe vai evoluir para diabetes no futuro, sim ou não? Que se é um diabetes gestacional, que apareceu durante a gravidez, pode ser que continue com diabetes depois. Após o parto, já é orientado parar a medicação, no caso a insulina que esteja utilizando, e avaliar depois de umas 6 semanas mais ou menos. Passou de 6 semanas, 1 mês e meio, né? Passando chegando nos 2 meses, tem que fazer uma curva glicêmica, avaliar a hemoglobina glicada, avaliar se está evoluindo para diabetes ou não e fazer o tratamento adequado com o endocrinologista. Observe que tem vários detalhes, ainda tem um detalhe daquela que é previamente diabética, ela tem o risco de aumentar suas complicações, risco de aumentar a sua retinopatia, que é do olho, nefropatia, que é dos rins, então tem esse risco também. Ou seja, a gestação é um período lindo, só que se estiver associado com diabetes tem que ter uns cuidados a mais. Não é proibido engravidar, inclusive a escolha do parto é uma decisão da mãe com o obstetra, eles que tem que decidir qual deve ser o melhor parto. Pode ser o parto normal sem problema nenhum, certo? Por isso mesmo tem que ter esse acompanhamento todo adequado, todo controlado, para que o bebê venha com toda a saúde. Lembre-se de curtir esse vídeo e encaminhar para os seus amigos.